E aí galera, beleza? Muito boa tarde para todos vocês. Hoje, dia 5 de junho de 2021, sabadão, bom final de semana a todos. Galera, hoje estou trazendo para vocês esse vídeo como um alerta, tá? Na minha bancada aqui com o PS4 modelo FAT, beleza? E esse aparelho, ele está condenado. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Esse aparelho está condenado. O aparelho está funcionando, tá? Beleza? Só que ele está condenado, eu vou explicar por que ele está condenado. E eu vou explicar a importância desse vídeo para vocês e os cuidados que vocês têm que ter na hora de fazer uma compra. Principalmente Marketplace do Facebook, o LX, Feira do Rolo e esses vendedores aí avulsos que temos no mercado. Né? Mercado Livre, você ainda tem uma garantia, entendeu? Né? Mas também tem que se tomar cuidado, principalmente se colocar naquele sistema de compra para retirar em mãos, tá? Objetivo do vídeo, explicar para vocês o porquê que é perigoso comprar aparelho às vezes usado, certo? Sem conhecer a pessoa e sem garantia. Galera, esse aparelho ele foi comprado por R$ 800, tá? O rapaz foi na casa do cara lá e comprou esse aparelho. O que acontece com esse aparelho? Qual que é o defeito dele? Esse aparelho ele veio dentro do drive o jogo Battlefield 1, certo? Um jogo já antigo. O aparelho está de ponta cabeça, tá? Ele não puxa o disco, ó, e ele não ejeta o disco. Você colocando o disco manualmente, você tenta injetar, ele não ejeta. Qual que é o defeito desse aparelho? Vou tentar ser o mais breve possível para não ficar um vídeo muito grande. No aparelho nós temos o drive, que é esse cara aqui, certo? E temos a placa-mãe do aparelho. No drive do aparelho vai uma plaquinha, que é essa plaquinha verdinha aqui, que chama PCB, tá? Essa plaquinha que vai em cima aqui, ó. Ou a gente pode também chamá-la de placa lógica. Vamos lá, nome científico, nome correto, PCB. Beleza? Essa plaquinha verde aqui, ó. Podemos também chamar de placa lógica, que é a placa do drive, ok? Para vocês entenderem como funciona, vou tentar resumir o máximo. Essa plaquinha PCB, ela é casada com a placa-mãe do aparelho, certo? A placa do PlayStation 4, seja modelo FAT, modelo Slim e modelo Pro, ela é casada, o drive, que é esse cara aqui, a plaquinha do drive é casada com a placa-mãe. Ou seja, nessa plaquinha, eu vou explicar para vocês aqui. Ó. Eu vou pegar uma outra plaquinha aqui, certo? Isso aqui é uma outra PCB. Essa plaquinha PCB é a que veio nesse aparelho aqui. Ó. Eu já vou explicar na sequência para vocês o que eu fiz aqui. E o porquê que tem que se tomar cuidado. Deixa eu pegar esse chipzinho. Com cuidado aqui. Ó. Isso aqui é o chipzinho que vai aqui. Só para vocês entenderem. Tá? Vou explicar de uma forma bem simples. O nome desse chip chama NAND. Tá? Esse chipzinho aqui, ó. O nome dele chama NAND. A gente chama de NAND 2. Por quê? Porque a NAND 1, na placa-mãe do aparelho, dentro desse aparelho tem a placa-mãe. Na placa-mãe dele também existe o mesmo chip que é a NAND 1. Que é o chip que é codificado com esse daqui, ó. Então, assim, eles trabalham juntos. Né? Quando o videogame liga, se faz uma varredura, certo? E é casado. O número desse chip, ele tem que bater com o número do chip da placa-mãe, certo? Então, a NAND 1 da placa e a NAND 2 da plaquinha lógica ou PCB. Fora esses dois chips, eles são codificados com o processador do aparelho. Processador, CPU, certo? Então, assim, ó, nós temos NAND 1, NAND 2 e processador. Os três são codificados. Quando está tudo certo, um faz a leitura, a NOR vai fazer a leitura do chip 1, na hora que vai fazer a leitura dos chips, pra vocês entenderem. Vai fazer a leitura do chip 1, do chip 2 e do processador. Quando está tudo ok, há um casamento, certo? E o videogame dá o sinal de power on e funciona normal, beleza? Então vamos lá. O que acontece? Esse chipzinho aqui, ó, para vocês entenderem, esse chipzinho veio nessa plaquinha aqui, ó. Certo? Esse chip aqui. Essa plaquinha PCB, ela está funcionando, ela está boa, e esse chip também está bom. Só que ela não funciona nesse aparelho,
porque esse chip tem um número de série e o chip que está na placa-mãe tem um número de série diferente. Vamos supor, aqui é 1, 2, 3, na placa-mãe é 4, 5, 6. Então eles não vão bater. Qual que é a solução? Quando o aparelho vem para você e ele não puxa o disco, ele não puxa e ele não ejeta o disco, e muitas vezes ele pode puxar também e não fazer a leitura e dar um código de erro. O que pode acontecer? Ou essa plaquinha PCB pode ter queimado algum componente que não seja específico a NAND, que é esse aqui. Ou ela pode ter queimado a NAND, que é o caso desse aparelho. Ele se queimou a NAND original, que é a NAND que estava nessa placa. Isso aqui chama plaquinha PCB. A plaquinha que veio nesse aparelho é essa. O chip que está nessa aqui era o chip que estava aqui. Eu dissoldei o chip daqui e soldei aqui. E o chip que era esse daqui, dessa daqui eu tirei fora, certo? Porque o que me interessa dessa plaquinha PCB velha? O chip que é a NAND, beleza? Mas qual que era a solução? Poderia ser o defeito nessa plaquinha PCB ou poderia ser o defeito na NAND. Infelizmente, o defeito está na NAND. O chip queimou, então eu tirei ele daqui, coloquei aqui e não resolveu o problema. Eu peguei uma outra PCB, pode ser Visual, pode ser uma PCB de outro drive, que é o caso dessa, que eu sei que está boa. Eu dissoldei o chip original dessa PCB, porque ele não bate com o chip da placa-mãe, e dissoldei o chip original da PCB que estava aqui, e voltei para a PCB nova, numa tentativa de ver se era a PCB que estava ruim ou o chip. Se fosse a PCB ruim, a placa lógica, com essa nova minha funcionaria, certo? No caso essa aqui, se ela tivesse ruim, quando eu coloquei o chip dela aqui, funcionaria. Infelizmente não funcionou. Então o problema está na onde? No CI aqui, ó. Beleza? Que é o que está aqui. O que acontece? Esse aparelho está condenado. Por que ele está condenado? Porque para você poder voltar a funcionar esse aparelho, você tem que trocar o kit. O que é o kit? NAND 1, NAND 2 mais processador. Fazer BGA rebaling de processador. Você teria que pegar uma sucata ou comprar um kit que venha uma NAND, duas NAND mais o processador. Certo? Um kit desse é caro. Para um modelo FAT não compensa. Se for um Pro, ainda você pode se arriscar. Um BGA desse aqui, um cara muito camarada vai te cobrar aí uns 400 a 500 pau para fazer um trampo desse. Um kit de processador e mais duas NAND, você vai pagar uns 900 conto. Ou seja, você compra outro aparelho modelo FAT. O meu cliente comprou esse aparelho, achou que fez um bom negócio, pagou 800 pau. Achou que o problema era no drive, porque o cara falou para ele que levou para arrumar não sei na onde, e o cara falou que era o drive. Se é verdade ou não é verdade, não se dá para saber. Beleza? Pode-se acontecer de aparelho não puxar e não injetar e ser o drive. Sim. Mas também pode-se acontecer de ser o caso desse aqui. De ser ou a placa PCB ou a própria NAND. Beleza? Então o que acontece? Trocamos a NAND. Não funcionou? Esse aparelho ele só vai funcionar com o que está aqui, ó. Esse aparelho, quando ele for fazer um software, o cara for trocar HD dele, ou ele for fazer um software nesse aparelho, uma atualização, ele vai diagnosticar que a NAND do aparelho está queimada, a NAND 2, que seria da placa PCB. Nunca mais esse aparelho vai funcionar, certo? Quando ele começar a fazer o software, ele vai ver que tem um defeito, o software é inteligente, ele faz uma varredura do hardware, e ele não vai deixar prosseguir o software novamente. Então você só vai jogar esse aparelho até onde ele está aqui, ó. E se você começar um software novo, você não consegue voltar ao software antigo. Ou seja, o aparelho está condenado. É triste dizer e não tem jeito. Qual que seria o jeito? Você trocar processador NAND 1 e NAND 2, trocar o kit, ou tirar de sucata se você tiver, e rebalar de novo. Para você fazer um trampo desse, você vai gastar em média aí de uns 1.000 a 1.000 e poucos reais. Para um aparelho que já foi pago 800 conto, fica inviável. PT, beleza? Então, infelizmente, é o que acontece quando você compra aparelhos sem garantia e em marketplace de Facebook ou no LX ou nesses vendedores pilantra. O cara já levou em algum técnico, pode ser que o cara levou num cara que não sabia e falou que era drive, ou pode ser que o cara agiu de má fé, não dá para saber. Mas a grande maioria, pelo que eu vi nesse aparelho aqui, eu acredito que o cara tenha agido de má fé, porque a plaquinha PCB já estava mexida. Certo? Então, provavelmente o cara já sabia
Ele falou, mano, eu vou ficar com essa bucha aqui, eu vou vender por 800 conto, coloco mais aí uns 500 pau do meu bolso e compro outro. Beleza? E o meu cliente que comprou esse aparelho, eu vou dar a triste notícia para ele que o aparelho dele é PT. Infelizmente, é o que acontece, mas é uma realidade. Não era para ser assim, mas é assim. Beleza? Então, forte abraço para vocês. Espero que esse vídeo ajude vocês terem uma ideia do risco de comprar um aparelho usado e sem garantia, tá? E nesses meios de comunicações aí, entre aspas, que é mais barato. Às vezes o barato sai caro. Tá? Recapitulando, defeito desse aparelho é a NAND que está queimado, o chip. Trocamos a plaquinha lógica, que é a PCB, numa tentativa de achar que a NAND estava boa. Mas infelizmente o chip NAND está queimado. Ele precisa ser casado com o da placa-mãe para poder funcionar. Ah, e se eu pegar uma outra PCB boa com NAND tudo, igual essa daqui tava, e colocar aqui, ele vai ler o jogo? Vai ler o jogo, mas na hora que você for entrar no jogo, ele vai dar um defeito. Ele vai dar uma mensagem CE 88 23 48, que seria um erro relacionado a NAND. Ele está te dizendo que o número da NAND 2 não corresponde ao número da NAND 1. Então não adianta você pegar uma plaquinha PCB funcionando de outro aparelho e colocar aqui que não vai funcionar, certo? Beleza? Você tem que ter a NAND original, que foi o que eu fiz. Eu extraí a NAND original dessa placa no intuito de imaginar que essa placa estivesse ruim, que era a minha única opção, e coloquei numa placa boa, com certeza que estava boa. Infelizmente não funcionou porque a NAND, que é o chip, está queimado. Beleza? Forte abraço a todos, espero que o vídeo ajude aí. Valeu!